Hoje eu quero ler em João, no capítulo 15, o versículo de número 5. Deus, ele tem uma palavra para o teu coração, para este tempo. Ele quer falar com você de uma maneira toda especial. E eu quero ler apenas o final do versículo de número 5 do capítulo 15 de João. E diz a palavra de Deus: porque sem mim nada podeis fazer. Aqui está uma afirmação de Jesus e eu quero, nessa manhã, deixar o Espírito Santo tocar o meu coração mais uma vez com essa palavra. Eu quero pedir a Deus também que toque você. Você que, nesse momento, está aí dirigindo o seu carro. Você que está dirigindo ônibus, os motoristas de ônibus, de caminhão. Você que está dirigindo um táxi. Você que é motorista por aplicativo, que está no seu trabalho, levando os seus passageiros. Que Deus te abençoe e te dê muitos livramentos. Você, amado, amada, que nesse momento está num lugar que não gostaria de estar, como dentro de um presídio ou dentro de uma casa de recuperação, uma comunidade terapêutica, ou que está num leito de um hospital, quem sabe as notícias não são tão boas. E a você, dona de casa querida, você que está nos escutando como um hábito, você que não desliga seu rádio, enfim, aonde quer que chegue agora, eu gostaria muito que você desse atenção a este momento, onde Deus, ele fala conosco por intermédio da sua palavra, onde o Espírito Santo que habita em nós, ele toca os nossos corações e ele transforma a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir também. Jesus, ele fala aqui na sua palavra que sem ele nós não podemos fazer nada. Nesses últimos dias eu tenho meditado na sede do homem, em conhecer um pouco mais sobre Deus. O homem, ele, na sua essência, ele tem algo que ele busca preencher. Nós vimos nesses últimos dias uma festa que o nosso país comemora com muita força, uma festa cultural muito forte, que é o Carnaval. Você certamente viu os seus vizinhos com o som mais alto. Você certamente viu as troças carnavalescas passando aí na sua rua. Homens vestidos de mulheres, pessoas fantasiadas, muita brincadeira, muita sujeira, uma aparente diversão, vamos dizer assim. Alguns comemoram nas ruas, outros vão para os blocos carnavalescos, vão assistir grandes desfiles, como os que acontecem na Sapucaí. Tudo numa tentativa de se divertir, de se preencher, de se alegrar, de colocar fim a alguns ou muitos dos seus sofrimentos. O homem, ele busca esse tipo de entretenimento para preencher algo dentro dele. Eu estou falando do carnaval. E o carnaval, ele tem um ponto muito interessante, que é quando ele chega no fim, hoje, quarta-feira de cinzas. Tem até uma canção que chama essa quarta-feira de quarta-feira ingrata, porque ela chega muito rápido e acabou a festa. E o sentimento é de que não existe mais alegria. A alegria acabou. O sentimento é que aquele vazio, ele ficou ainda maior. Ele grita dentro do ser humano.
Porque o ser humano, ele colocou expectativas naquele momento de se preencher e a partir dali se tornar uma pessoa mais feliz. E quando a festa, a temporada passa, aquele espaço que há lá dentro do homem, ele não foi preenchido. E aí, meu amado, minha amada, do contrário, o que acontece é que aquele vazio, ele grita ainda mais alto, ele fica ainda maior. O homem percebe que nada do que ele fizer, ele pode se encher de bebida, ele pode consumir drogas, ele pode adulterar, ele pode se prostituir como quer que seja, ele pode brincar nas festividades como ele sempre quis, programou para fazer. Mas quando passa aquele tempo, ele percebe que nada daquilo que ele fez preencheu o seu vazio. E isso traz um sentimento ainda maior de vazio, de frustração. Sabe por quê? Porque existe uma verdade que muitos só descobrem tarde demais. Que o maior vazio do ser humano não é o vazio financeiro, não é o vazio emocional, não é o vazio social. O maior vazio no ser humano é espiritual. E essa palavra aqui que eu estou trazendo nessa manhã não é unicamente, de forma alguma, para os que estiveram frequentando as festividades carnavalescas nesses últimos dias. Essa palavra, ela é para mim, eu, Clarissa Técio, que praticamente nasci na igreja. Porque esse vazio que eu citei na sua maior intensidade, esse vazio que toma as pessoas que tentaram preencher lá no carnaval, esse vazio também existe em você, que está ouvindo a Rádio Novas de Paz. Você cristão, você cristã. Esse vazio, ele é a marca que Deus deixa no ser humano, a marca da eternidade. É Deus dizendo assim: olha, meu filho, isso que eu ponho no seu coração é saudade. Isso que eu ponho no seu coração é um espaço que você só preenche comigo. Que você não vai preencher conquistando coisas aqui na terra, ainda que você pense que vai preencher. Porque você pode estar cercado de pessoas e ainda assim você se sentir sozinho. Você acha que esse vazio, ele existe dentro de você, é porque você ainda não conseguiu conquistar um sucesso financeiro. Você acha que esse vazio é um descontentamento com algo. E você até tenta explicar, irmã Clarice, é porque eu passo por muitas lutas, são tantas provas na minha vida, são tantos problemas, eu tenho uma enfermidade, é isso que me deixa assim. Olha, deixa eu falar aqui uma coisa para você. Esse vazio não se trata de coisas daqui. Ele é um sinal. Ele é um sinal que nós fomos criados para algo muito maior. E não perde atenção aqui nessa palavra que Deus quer falar com você. A Bíblia, ela declara lá em Eclesiastes, no capítulo 3 e o versículo 11. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Deus pôs a eternidade no coração do homem. É como se, quando você estivesse lá no ventre da sua mãe, cada semana vai se formando algo diferente. Primeiro vai lá, se forma o coraçãozinho. Depois vai se formando os pulmões, os rins, o fígado, o pâncreas, o cérebro, o sistema cardiovascular, todo o aparelho digestivo. Você vai se formando e chega ali um momento, não sei qual exatamente, que Deus ele crava um negócio no nosso coração chamado eternidade. Você sabe o que é isso? É como se fosse um órgão dentro de você. Existe dentro de cada ser humano um chamado para Deus. Você que está me assistindo agora, você me ouve.
você que está no rádio, você sabe que dentro de você tem um chamado. Dentro de você tem uma marca. E é exatamente isso que a Bíblia está dizendo em Eclesiastes 13:11. É que Deus pôs dentro de você algo que precisa ser desenvolvido. E você precisa buscar aquele que te criou. Essa declaração aqui sobre este órgão, eu posso dizer assim nessa manhã, que Deus criou, ela foi feita por Salomão, rei de Israel. E olha, Salomão não foi um homem comum. Ele foi o homem mais sábio que já viveu nessa terra. Ele foi um homem dos mais ricos da história. Ele foi alguém que experimentou tudo que este mundo poderia oferecer. Mas mesmo tendo toda a riqueza e experimentado tudo, chegou uma hora que ele percebeu um negócio muito profundo. Ele olhou e disse assim: eu tenho mulheres, eu tenho melhor comida, não tenho falta de nada. Quando eu sinto uma dorzinha, tem médicos à minha disposição. Eu tenho servos e servos para fazerem o que eu quero. Quando eu sinto frio, eu tenho como me aquecer. Quando eu sinto calor, eu tenho como esfriar o meu corpo. Mas tem um negócio aqui dentro de mim que eu não consigo satisfazer de jeito nenhum. E aí é quando Salomão, na sua sabedoria, ele chama isso de eternidade no coração. Eternidade. É um entendimento. No hebraico, a palavra, ela significa, a palavra usada ela é olam, que significa eternidade. Ou seja, eu tenho uma eternidade no meu coração que Deus colocou. É um entendimento, uma consciência que vai além desta vida aqui. Ou seja, e eu vou te explicar isso. Eu vou explicar isso aqui para você entender que sem Deus você não é nada. E para você entender também que você foi criado, você não foi criado para viver sem Deus. Escuta, minha amada, você que está aí deixando o tempo passar e não buscou ainda o que você precisa buscar para se preencher. Você que frequenta os cultos, você que tem hábitos religiosos. Como todos nós cristãos que afirmamos a servir a Jesus. Essa palavra é para nós. Deus quer nos mostrar que existe algo dentro de nós que vai muito além da formalidade, que vai muito além da religiosidade, que vai muito além do hábito de frequentar a igreja. Deus, ele disse assim: olha, eu coloco no seu coração a eternidade para você buscar um relacionamento. O que Deus está dizendo em suma nesta palavra é que Ele, e só Ele, pode pôr um fim a este teu sofrimento a partir do momento em que você diz: Senhor, me preencha. Essa eternidade fala do ser humano. Ele entender e sentir lá no seu íntimo que essa vida ela não é tudo. E mesmo quem não conhece a Deus, ele sente isso. Tem uma sensação lá dentro do ser humano que tem algo além. Por isso que o ser humano ele faz perguntas naturalmente, como assim, olha, qual é o sentido da vida? O que acontece, por exemplo, depois da morte? Eu me lembro que quando criança eu me assentava num canto e começava a fazer essas perguntas para mim mesma. Eu dizia assim: como tudo criou, como tudo existiu, quem criou Deus, como é que Deus criou o homem? Como que Deus fala com o homem? Como que o diabo foi criado? Por que eu estou aqui? O que é que Deus tem comigo? O que é que Deus tem com a minha família? Então o ser humano, ele faz essa pergunta diferente dos animais. Os animais, eles não fazem esse tipo de pergunta. Por quê, irmã Clarissa? Porque Deus colocou dentro de nós a eternidade, como diz lá em Eclesiastes. Como disse o sábio Salomão. Então, é
é como se fosse um espaço. Pronto. Primeiro eu disse que é um órgão que Deus colocou dentro de nós. Mas vamos usar agora como simbolismo de um espaço dentro de nós. E nada neste mundo, nada, absolutamente nada, consegue satisfazer, preencher esse espaço. Então, olha, você que está me acompanhando agora, você está na Novas de Paz, eu sou Clarissa Teste, você está me ouvindo e está dizendo assim, eu realmente sinto aqui um negócio dentro de mim, mas assim que eu terminar esse curso, eu vou me sentir bem melhor. Assim que essa tempestade, que esse vento passar na minha vida, eu vou ficar bem. Irmã Clarice, assim que eu conseguir minha promoção lá no emprego, que eu receber um salário menor, meu salário vai dobrar e aí os problemas vão acabar. Eu só estou esperando chegar o meio do ano porque eu programei umas férias e aí tudo vai ficar bem. Irmã Clarice, é porque meu casamento agora está num momento difícil, meu esposo está num momento complicado, sobrecarregado, as coisas não tão boas, mas quando passar esse momento vai ficar tudo bem. E eu vou dizer a você um negócio aqui, talvez não é o que você queria ouvir, você que está me assistindo, me ouvindo, não vai ficar bem. Você vai conquistar cada objetivo que você quer conquistar na vida e o vazio vai preencher. Porque tudo aqui, meu amado, que a gente alcança logo após, a gente sente a necessidade de uma coisa a mais. Você já percebeu isso? Se você consegue ganhar mais dinheiro, você quer mais dinheiro. Se você reforma a sua casa nunca vai ficar do jeito que você quer. Você sempre reclama porque você devia ter puxado a parede mais para lá, porque você devia ter colocado o banheiro em outro canto, porque você deveria ter deixado o seu quarto maior, porque a cozinha não ficou do jeito que você gostou. Isso se você conseguiu reformar, porque quem não consegue nem fazer isso, continua insatisfeito. E é por isso que Deus, ele chega por intermédio na sua palavra e ele diz em todas as coisas, seja grato. Por quê? Porque ele sabe que o coração do homem tem um negócio chamado insatisfação. Salomão, ele diz lá em Eclesiastes 1:8, o olho nunca se farta de ver, nem o ouvido se enche de ouvir. Ou seja, existe uma insatisfação do ser humano. Entenda, você, amado, amada, você sempre estará insatisfeito. Tem até um ditado popular que diz assim, a vasilha do ter nunca enche, né? É uma vasilha, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. Você tem, mas aquela vasilha, ela nunca enche porque você sempre quer ter. A Eclesiastes, Salomão diz isso, o olho nunca se farta de ver e o ouvido nunca se enche de ouvir, ou seja, insatisfação. O homem sempre quer mais. E aí Salomão, ele resume aqui no negócio, ele diz, olha, essa insatisfação do ser humano de sempre querer mais alguma coisa, de sempre achar que nada está bom, sabe o que é? É Deus chamando o homem para ele. É como se Deus dissesse assim, olha, esse mundo não tem jeito para você não. Você pode ficar podre de rico, mas você sempre vai ser insatisfeito, porque eu sou a tua satisfação. Oh, aleluia. Deus vai deixar esse negócio dentro de você aí. Você sempre achando que falta algo daqui, mas Deus está dizendo, falta algo de mim. Porque o ser humano, ele não vai se satisfazer nunca com as coisas materiais. Ele vai conquistar tudo e ele vai se sentir vazio. Sabe por quê, amado, amada? Entenda, Deus, ele fala com você e ele diz assim, olha, só eu preencho algo que eu criei. Então, olha, você pode estar tentando aí preencher essa insatisfação, essa agonia, com remédios, com medicações. Talvez você tenha até dito assim, eu vou procurar um psiquiatra. Procure, faz tua parte, você procura um psiquiatra, assim como você procura um clínico geral, como você procura qualquer outro médico de qualquer outra especialidade. Mas
Dessa verdade aqui você não pode fugir. É que Deus, e só Deus preenche o que você está tentando preencher com outras coisas. E quando nós descobrimos essa verdade, ela gera em nós um despertamento. E esse despertamento nos leva a mudar de atitude. Então você entende, a partir de agora, que dentro de você, ainda que você cumpra com suas obrigações cristãs, existe um chamado. Existe algum espaço que precisa ser preenchido diariamente e intensamente. Que se você não preencher com a presença de Deus, se você não preencher com a palavra, se você não preencher com relacionamento, você vai ser um eterno insatisfeito buscando preencher com coisas que você nunca vai dar conta de preencher. Outra coisa que a gente aprende aqui, nós vamos orar. Às 9h15 eu quero orar com você, eu quero orar pela sua família. Romanos 1:19 nos mostra que o ser humano, ele tem essa consciência de Deus. Dentro do ser humano, desde que ele vai atingindo a sua maturidade emocional, ainda na sua fase lá para os 7, 8, 9 anos, existe essa percepção de que Deus existe. Mesmo quem nunca leu a Bíblia, tem essa consciência. Isso é essa eternidade que eu estou falando, é a marca do Criador na criatura. Nós vemos as tribos isoladas, sem contato com a civilização. E eles desenvolvem uma crença na existência do Criador, no mundo espiritual, na realidade depois da morte. Então veja que isso é algo que nasce lá dentro do ser humano. Tribos amazônicas, por exemplo, que vivem isoladas da convivência em sociedade, eles atribuem a Deus o chamando de grande espírito. Outras tribos isoladas na África chamam Deus de Criador Supremo. Então, isso mostra que o homem, ele já tem algo dentro do seu coração. Deus diz lá em Romanos que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus têm sido vistos claramente por meio da sua criação. Quando você olha para a criação de Deus, você entende que existe um Criador. Então eu trouxe aqui um entendimento para você sobre o que existe no coração do homem. Sobre esse vazio que ele não existe apenas nas pessoas que não declararam sua vida para Jesus, mas esse vazio que existe em mim e você, que precisa ser preenchido. Nós vimos que Salomão, mesmo tendo tudo, ele concluiu que tudo sem Deus era vazio. É quando ele diz assim, ó, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, algo passageiro, algo que fica por aqui mesmo. Tudo nesse mundo é temporário. E sabe como é que isso se revela na nossa vida, na minha vida? Essa eternidade, essa marca que Deus põe no nosso coração, como uma inquietação, como um desejo por algo maior. Então entenda, todas as vezes que você sentir essa inquietação, todas as vezes que você sentir este sofrimento na sua alma, essa busca por algo que você muitas vezes não sabe o que é, entenda, é Deus chamando você para Ele. Você entendeu? Diga comigo, é Deus me chamando para Ele. Todas as vezes que você sentir uma inquietação, eu vou repetir isso aqui, para você se conhecer, para você se compreender, para você entender o que acontece na alma do ser humano.
essa inquietação. Você vai dizer, não, irmã Clarice, é porque eu ouvi uma palavra má. Não, irmã Clarice, é porque está faltando dinheiro. Não, olha, escuta, sim, Deus permite todo esse contexto. E tudo isso traz essa insatisfação no coração, essa inquietação. Esse algo que você não consegue explicar. É Deus chamando você para Ele. Você que está me assistindo agora. Você que talvez ainda não entregou sua vida para Jesus. E você tem sido tomado por esse vazio. Talvez você passou esses últimos dias brincando carnaval. Talvez você sabe que tem uma mãe orando por você e você ainda assim insiste em não entregar sua vida para Jesus. E agora você ligou o rádio e agora você está acompanhando esta live. Não sei onde você está agora, mas você está sendo tomado por esta inquietação. Algo falta. Parece que dói fisicamente algo lá dentro. Parece que a respiração ela não completa. É Deus chamando você para Ele. Então, se você entendeu isso, diga: é Deus me chamando. É Deus me chamando. E quando Deus nos chama, amado, amada, e nós dizemos sim, as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. É Deus dizendo assim: olha, eu te chamo para te dar saúde emocional. Eu te chamo para te dar saúde física. Eu te chamo para te dar prosperidade financeira. Eu te chamo para te dar prosperidade também nos teus relacionamentos, seja relacionamento conjugal, seja o relacionamento parental, seja o relacionamento no teu círculo de amizades. Eu te chamo para fazer coisas novas na tua vida. Aleluia. Eu olho Adão lá no Jardim do Éden, em se tratando agora desse convite. Eu vejo ali o interesse de Deus, amado, amada do Senhor. O plano original de Deus. O plano original de Deus nunca foi religião. O plano original de Deus nunca foi placa de igreja. O plano original de Deus nunca foi formalidade. O plano original de Deus sempre foi relacionamento. Era Adão do jeito que ele estava, sem vestes, ali. Só ele e Deus, Deus e ele. Deus caminhando com ele. Mostra que Deus, Ele criou o homem para comunhão. Comunhão. Olha que frase linda aqui, que diz Agostinho. Agostinho, que foi um dos maiores teólogos, um dos maiores pensadores da história do cristianismo. Ele que teve um encontro pessoal com Jesus. Ele que tinha um vazio na sua alma tão grande. Ele entendeu um negócio e ele disse: fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousa em ti. Ele entendeu que essa inquietação no coração, ela só pode ser transformada em quietude na presença de Deus. Aleluia. Ei, amada, amado do Senhor, essa inquietação no teu coração é Deus chamando você para a quietude. É Deus chamando você para preencher algo que está faltando. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E aí, meu amado, minha amada, entendendo que o ser humano possui essa marca no coração, essa sede de Deus, essa insatisfação, essa inquietação que só pode ser preenchida. E eu lhe mostrei isso na palavra. Eu entendo que o homem,
E a Bíblia me mostra que o homem precisa buscar a Deus com prioridade. E foi isso que o próprio Jesus nos ensinou lá em Mateus, no capítulo 6, e o versículo de número 33, quando ele diz: buscai primeiro o reino de Deus. Não é buscar a Deus depois de tentar tudo. Não é buscar a Deus depois que os recursos humanos falham ou acabam. Não, não, não. É buscar a Deus antes de tudo. Porque muitos deixam para buscar a Deus depois que o casamento acaba, depois que perde a paz, depois que adoece. Mas os sábios, eles buscam a Deus antes de tudo. E a Bíblia diz, lá em Jeremias 29:13, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Este espaço que há em você só vai ser preenchido quando, por meio do relacionamento, você buscar ao Senhor de todo o coração. Davi, ele fala sobre essa necessidade. Ele diz no Salmo 63:1: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Davi, quando ele escreveu esse salmo aqui, ele estava no deserto, ele não estava no palácio, não. Ele estava num momento difícil, fugindo provavelmente durante uma rebelião do seu próprio filho Absalão. E observe aqui o que ele diz. Ele não diz assim como eu e você dizemos muitas vezes: Deus, minha alma tem sede do Senhor resolver esse negócio. Davi, ele não disse: Deus, a minha alma tem sede de solução. Não, não, não. Davi, ele disse: Deus, a minha alma tem sede de Ti. De Ti. Ele entendeu uma verdade que poucos entendem. Ele sabia que se ele tivesse Deus, tudo mais poderia ser restaurado. Então, amado, amada, nós vamos orar agora, nós vamos falar com Deus. Nesse momento em que nós elevamos os nossos pensamentos aos céus, eu gostaria que você entrasse agora no nosso canal Rádio Novas de Paz no YouTube e deixasse o seu pedido de oração. Deus, ele fala com você nessa manhã dizendo assim: olha, eu quero que você entenda você mesmo. Eu quero que você conheça você mesmo e entenda que eu quero te preencher. E que eu quero relacionamento. Se tem uma palavra que Deus tem falado comigo nesses últimos dias, é sobre relacionamento. E relacionamento é viver com Deus de forma pessoal, de forma contínua. Não é apenas praticar atos religiosos isolados, ou seja, o que nós estamos vendo em grande parte das congregações nesses últimos dias, uma igreja que está crescendo, mas uma igreja que está inchada. Ganhamos muitas vidas para Jesus, mas perdemos também muitas vidas para Jesus. São pessoas que aceitam a Cristo porque reconhecem essa sede de Deus, mas que não buscam esse relacionamento para manter-se em Deus. E eu e você, meu amado, minha amada, não estamos fora dessa possibilidade. Relacionamento. Deus, ele mostrou na sua palavra aqui que desde o princípio lá com Adão, o que ele deseja é que o homem tenha esta relação, uma vida de proximidade com ele, por meio da oração. Olha aqui a Novas de Paz chegando com você todos os dias para a gente orar junto. É Deus querendo te fortalecer. É Deus te convidando para um maior aprofundamento na sua vida espiritual. Aleluia.
por meio da leitura da palavra, ministração da palavra, porque é a palavra que revela a vontade de Deus para você. É Deus dizer: minha filha, eu quero você assim, eu quero você indo por aqui, eu quero você fazendo desse jeito. Aleluia. Comunhão. E vamos agora para esse momento de comunhão. Amado, amada do Senhor Jesus, os dias são maus. Eu sei que você que vive aqui neste mundo que eu vivo, que passa por tudo que eu passo, que vê as coisas que eu vejo, você também deve estar assombrado. Você também algumas vezes deve olhar assim e dizer: meu Deus, como tudo isso acontece. Nós vimos recentemente a história de uma família destruída. Um pai, uma mãe, 2 meninos. Um pai descobriu a traição da mãe, da esposa, e não suportou, tirou a sua própria vida e tirou a vida dos seus 2 filhos. E hoje, o que nós vemos é a imagem de uma mulher, uma mãe agora, que está morta, mas o seu corpo está vivo, porque ela já morreu no dia que seus filhos morreram. E histórias como essas nos levam a refletir sobre o nosso papel nessa sociedade, sobre o que nós estamos fazendo para mudar a história dessa geração, a história da nossa família. O que você tem feito, amada, o que você tem feito, meu amado, para que este mal, ou que males como esse que eu acabei de relatar aqui, que o Brasil viu e que o mundo viu, não sobrevenham sobre o seu lar. Será que você tem se colocado na posição, assim como Daniel, a favor do seu povo? Será que você tem respondido a esse chamado de Deus? Ah, irmã Clarice, a mensagem que eu queria ouvir não era essa. Quanta cobrança. Eu estou cansado de cobranças, o mundo já me cobra tanto. Meu patrão, minha patroa já me cobra tanto. Meus filhos me cobram tanto, meu marido me cobra tanto. Ah, responda a cobrança de Deus. Responda a cobrança de Deus nesta manhã sobre relacionamento, e todas as demais cobranças não serão mais fardos sobre você. É o que Deus diz a você nessa manhã. Ele diz assim: minha filha, responda ao meu chamado. Viva este relacionamento com mais intensidade. Me busque mais. Busque compreender mais a minha vontade e praticar. Porque as demais cobranças, a cobrança do marido, dos filhos, do patrão, da sociedade, a cobrança qualquer que seja, não será mais um fardo para você, porque te darei sabedoria, te darei paciência, te darei equilíbrio, te darei serenidade, te darei sabedoria de uma forma geral para você caminhar em paz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero te dar paz, paz que vem da minha presença, paz que vem de relacionamento. Aleluia.